Bom, olá pessoal. Com muita alegria, a gente está aqui abrindo um projeto do NEPES, Núcleo de Educação e Pesquisa em Espaço, Emancipação e Sujeito, que é um núcleo que eu coordeno na Faculdade de Educação da UFMG. E a gente, com muita alegria, a gente pensou esse projeto, que é um projeto através do qual a gente vai convidar pensadoras, pensadores contemporâneos, com quem a gente se identifica, com quem a gente gosta de trocar, de várias áreas distintas, do pensamento acadêmico, das lutas sociais, da arte, dos movimentos socioculturais, que tenham algo a nos trazer de reflexões sobre o mundo atual nessa perspectiva do núcleo, né? Nessa interface entre espaço, emancipação e sujeito. Bom, esse projeto a gente acabou encontrando um nome para ele, depois que ele já estava caminhando, que é o nome também de um projeto anterior que eu tenho com o Manuel Fernandes, geógrafo, poeta e amigo, em que a gente quer organizar um livro com esse mesmo nome, convidando pensadoras e pensadores da geografia brasileira para debater o mundo atual e o que é a esquerda, né, como a gente pode pensar enquanto uma geografia crítica à esquerda, temas que a geografia trabalha, como geografia urbana e as cidades, geografia agrária e o campo, relações sociedade e natureza, geopolítica, globalização, ensino de geografia, teorias da geografia. Então é um nome anterior ao projeto, que é um projeto de um livro que eu espero que ainda aconteça. Agradeço muito ao Manuel pela abertura para a gente trazer o nome também para esse projeto, né? E o Manuel vai estar aqui entre as pessoas com quem a gente vai conversar, trocar, pensar junto. Bom, e aí trazendo já para o momento atual, assim, para esse vídeo, para essa abertura, a gente está abrindo hoje com muita alegria esse projeto, conversando com uma pessoa que a gente admira profundamente, que eu acho que quem assistiu o vídeo vai entender por quê. Foi uma conversa muito valorosa e a gente conversou com Walter Cruz, Walter do Carmo Cruz, professor de Geografia da Universidade Federal Fluminense, geógrafo. Bom, e a gente conversou sobre um tema que a gente intitulou Território e Descolonialidade, uma leitura do Brasil contemporâneo. Bom, foi uma conversa aberta, não é um debate acadêmico só, não é uma palestra, é uma reflexão aberta sobre o mundo. Então a gente não seguiu um caminho muito linear, porque é a ideia do projeto. A gente vai conversar muitas coisas muito relevantes nessa conversa que a gente abre agora, né, para vocês. E acho que talvez a questão mais central que perpassou a conversa, do começo ao fim, foi essa busca, metaforicamente falando, de novos mapas e bússolas que nos ajudem a interpretar e caminhar no mundo contemporâneo a partir de uma lente, né, emancipadora, emancipatória, libertária, descolonial. Espero que vocês gostem. A partir de agora a gente vai começar a soltar um vídeo por semana e muita gente boa vai passar por esse projeto Latitudes à Esquerda. Bom, e a gente está tendo o prazer de ter a primeira conversa do projeto com uma pessoa muito querida, que inclusive compõe o núcleo, que para nós é uma grande alegria. E a gente vai conversar, né, começar conversando hoje, nesse primeiro projeto, né, com o professor Walter Cruz, professor da Universidade Federal Fluminense, né. Eu vou fazer uma apresentaçãozinha rápida, né, Walter, mas depois a gente vai até conversando um pouco sobre as trajetórias de cada um, né, um pouco espontaneamente, né. Para quem não conhece, muita gente, principalmente da geografia, conhece muito o Walter, né? Na geografia, o Walter dispensa apresentações. O Walter é formado pela Federal do Pará, é paraense, né, Walter? Isso.
Depois a gente vai ver como isso é relevante na relação orgânica e política intelectual que ele tem com a Amazônia, né? O geógrafo formado pela Federal do Pará, mestre e doutor pela Federal Fluminense em geografia, professor, né, do departamento de geografia, do curso de geografia de graduação e do programa de pós-graduação em geografia da UF, da Federal Fluminense. É coordenador do Núcleo de Estudos sobre Território, Ações Coletivas e Justiça, NETAGE, né, Walter? Você vai falar dele um pouco também. Atua principalmente nos campos da geografia agrária, geografia dos movimentos sociais, ecologia política e pensamento descolonial e geografia. É uma trajetória resumida, né, Walter, de uma longa trajetória que o Walter tem na geografia, no pensamento social, nas lutas sociais brasileiras, latino-americanas, globais também, em geral, né? E a gente conversou muito até achar esse título, né, Walter, que a gente escolheu, que eu fico muito feliz de abrir o projeto com esse tema, e com esse tema a partir de uma conversa com o Walter. Então, a gente escolheu um tema do território e descolonialidade, uma leitura do Brasil contemporâneo. Né, a gente vai ter uma conversa a partir dessa questão, dessa grande questão relevante, muito relevante, né, para nós, não só da universidade, né, todo o pensamento social, do mundo dos movimentos, do mundo das artes, né, todo um mundo em movimento hoje, buscando alternativas para ler o mundo de formas novas e de construir o mundo a partir de novas matrizes e novos horizontes. Então, faz todo sentido a gente começar com essa conversa, e eu vou começar, né, passando a bola para o Walter a partir de uma grande questão que a gente pensou, que pode ser um ponto de começo, de partida, para enfrentar essa questão, que seria por que a gente olhar, né, Walter, para o Brasil e para o mundo atual a partir de uma lente territorial, a partir da ideia de território, né? O que território pode nos dizer, a ideia de território, as questões territoriais, o que elas podem nos dizer sobre o mundo e sobre o Brasil atual, né? Bom, Matheus, muito obrigado pelo convite. A gente se conhece já há um bom tempo, muitas boas prosas, né? E fico feliz pelo convite anterior de participar do núcleo de pesquisa e agora para dar o pontapé inicial nesse projeto que eu espero que tenha uma vida longa e bastante rica, né? Assim, Matheus, a gente pensou nesse título, né? Descolonialidade e território no Brasil contemporâneo. Eu acho que eu vou tentar inverter um pouco essa conversa para tentar dizer o seguinte. A primeira coisa é que é muito difícil se posicionar no Brasil contemporâneo e no mundo contemporâneo, né? Eu acho assim, existem várias pessoas que usam a metáfora de que as nossas bússolas e nossos mapas mentais, cognitivos, né, estão desconfigurados, porque a realidade, não só dessa pandemia, mas a realidade política, né, a realidade social e cultural, ela tem desorientado muito a nossa capacidade de perceber o que momento é esse que nós estamos vivendo. Então, eu diria para ti que eu começaria pelo contemporâneo, né? E o que define, pensar o que é o contemporâneo, assim, se situar nesse momento, assim, vamos dizer assim, em que momento nós estamos vivendo, me parece uma tarefa analítica e política e até existencial muito difícil que nós estamos enfrentando nesse exato momento, né? E eu diria que uma primeira questão é porque um primeiro desafio é não tentar entender esse contemporâneo pelo momento presente instantâneo, né? Ou seja, nós temos às vezes caído numa certa armadilha conceitual e política que é tentar entender o que é o presente e o contemporâneo pelo aquilo que é mais evidente, que é a linguagem jornalística, né? Ou seja, os fatos, os acontecimentos que acontecem no dia a dia. E aquilo que tem mais evidência, aquilo que tem mais
ênfase, onde todos os focos e as luzes estão colocadas. E eu acho que aí tem uma certa armadilha, porque a gente, por duas questões são importantes nessa maneira. Se desviar um pouco disso para tentar ler o contemporâneo. O primeiro é que eu acho que a gente tem que olhar o contemporâneo não pelo aquilo que é mais evidente, aquilo que tem mais foco. Por que eu estou falando isso? Porque aquilo que tem mais foco, do ponto de vista midiático, do ponto de vista do debate, normalmente ele marginaliza, silencia e apaga realidades extremamente relevantes para pensar. Ou seja, de onde pensa o mundo do Brasil? Né? Quais são os problemas, quais são os lugares, quais são os sujeitos, quais são as lutas, quais são os corpos, quais são os saberes de onde nós estamos pensando o Brasil e o mundo. Né? Eu acredito que aquele lugar que tem tantas evidências e tanta ênfase, nem sempre são os melhores lugares para olhar. Essa eu acho que é a primeira questão. Sair do centro para as margens, né? Sair do centro para as periferias. Eu acho que esse é o primeiro deslocamento cognitivo para reorientar nossa bússola. O segundo é entender que o presente ele tem uma densidade histórica muito importante, né? E por isso que o pensamento descolonial é tão relevante. Ou seja, não dá para entender o Brasil de hoje sem entender o Brasil na sua historicidade, no Brasil de larga duração. O Brasil, um país com uma experiência colonial, que tem, né, marcas fundamentais dessa experiência colonial, ainda presentes e ativa, né? De modo que a grande parte dos debates contemporâneos da sociedade brasileira são debates sobre as características marcantes da nossa origem colonial, como, por exemplo, o racismo, a desigualdade, a violência, né? Então, nesse sentido, é um deslocamento para tentar entender, sim, não é... Eu lembro de um poema, né, do Drummond, né, acho que é Mãos Dadas, né, que ele fala que a matéria é o tempo presente, os homens presentes, ou seja, não vamos fugir, não vamos evadir do presente, né? Mas é tentar olhar o presente na sua densidade, na sua espessura histórica, e essa espessura histórica quer dizer que, com ponto de partida fundamental, nós somos um país de uma experiência colonial. E isso, para mim, é o ponto de partida. E essa experiência colonial está marcada, materializada na maneira como nós organizamos e usamos o território no Brasil. Né? Eu acho, então, com o primeiro ponto de partida, eu acho que é isso. Se a gente reorienta a nossa bússola por essas questões, a gente começa a interrogar. Depois a gente pode tentar aprofundar algumas dessas questões. Bom, ótimo. Eu fico pensando, né, Walter, isso que você coloca é interessante, porque abre um leque de pensamento e ação que envolve tanto a gente, o que é uma luta histórica já de muito tempo, né, cara? Tanto a gente quebrar uma ideia de uma história linear única, né, que, por exemplo, o movimento indígena brasileiro, e não só brasileiro, já faz há tanto tempo essa luta contra, né, essa história linear, tão um caminho único. Então, assim, olhar de vários ângulos e de várias perspectivas para o que poderia ser o processo histórico, que é o espaço, que é o tempo e tal, mas você fala a questão da densidade, né? Então, também tem uma lógica, né, que na universidade, pelo menos, a gente aprendeu a beber muito do Partido Benjamin e outros pensadores, né? Essa coisa de que o passado e o futuro estão muito condensados, né, no momento atual, no tempo presente, e que talvez os momentos de grandes crises, grandes questões, né, são onde esse tempo condensado está mais profundo, né, que a gente percebe mesmo no Brasil, que talvez nos dá a sensação de que o processo colonial e a escravidão acabou há pouco tempo, né, quando a gente vê como determinada parte da sociedade se posiciona, parece que a escravidão acabou há uma semana, que a ditadura acabou ontem, está tudo condensado hoje, né, numa lógica hegemônica ali, mas ao mesmo tempo, como você falou, se a gente olhar para o mundo para além das páginas de jornais, esses sujeitos contra-hegemônicos ou outros sujeitos também têm toda essa densidade aí para nos trazer. Os sujeitos, né, ditos das periferias, né, os sujeitos invisibilizados historicamente. Então, muito legal você trazer isso. Como é que você vê essa lógica, então, hoje, né, cara, de trazer esses sujeitos com todas as densidades e camadas de tempos, de lutas, de experiências, de oralidades, de ancestralidades, de projetos futuros que eles trazem, né? Outras ideias de mundo.
Eu acho primeiro que, retomando um pouquinho essa questão desse momento presente, eu acho, né, no Brasil a gente não fez essa disputa pela memória, né, pelo imaginário do que é o país. Ela é uma disputa central, né? Ela é a disputa pelo imaginário e pela memória, porque se a gente viu os últimos acontecimentos, né, nos Estados Unidos e no Brasil, um debate sobre estátuas, sobre o que é patrimônio. Nós temos uma discussão sobre as nossas cidades, a toponímia das cidades, os monumentos, os prédios históricos. Está atravessado por todos os lados, materialmente falando, essa memória colonial, não de uma maneira crítica, ao contrário, nós celebramos, nós festejamos o nosso passado colonial. Não só nós não temos consciência do passado colonial, como não debatemos criticamente, como nós festejamos. E o momento político agora ainda faz disso uma virtude. Ou seja, então é um momento muito delicado e eu acho que essa é uma tarefa essencial. Não temos como discutir projeto de país e de futuro se nós não centrarmos nessa disputa pela memória e pelo imaginário do país. E nesse sentido, essa discussão que você cita, o Walter Benjamin, né, como autor, é essencial. Porque, na verdade, as disputas, um momento histórico, o que está nesse momento acontecendo, quando, por exemplo, literalmente se está derrubando estátuas, é um momento que condensa, na verdade, o passado, a luta do passado, a disputa do presente, mas a abertura do futuro. Nós temos que abrir o futuro. Para abrir o futuro, nós temos que rever esse passado nosso com uma certa urgência, né? E aí eu acho que isso é importante nessa história do tempo, né? E olhar para os lados, né? Olhar para os lados. O Brasil, assim, o Brasil, alguns dados, né, recentes sobre essa pandemia fazem a gente pensar, né? Saiu essa semana, eu acredito, de 4, 5 dias atrás. Um dado simples, assim, morre 13 vezes mais pessoas no norte do Brasil da pandemia do que no sul, né? Parece uma coisa simples de dizer, que leva para o debate nosso territorial. O que é esse país, né? Quando você olha a diversidade e a desigualdade regional do Brasil, a gente percebe que todo o debate sobre projeto de país, toda a narrativa sobre uma alternativa aos projetos conservadores, ele também foi construído a partir sempre de uma região geopolítica e geoeconomicamente central, que é o sudeste do Brasil. Quando a gente vê, por exemplo, nas últimas eleições, o debate sobre a Amazônia, ele é ou de que é quase mais de metade do Brasil, se a gente considerar os tipos de recortes regionais que a gente está falando, né? O debate é uma caricatura. É como se não tivesse importância, não tivesse centralidade nenhuma no projeto de futuro do Brasil, né? Então, assim, isso mostra para a gente a dificuldade de enxergar, né? Do mesmo modo, como, por exemplo, quando se tem o genocídio da juventude negra na periferia, que é muito maior do que qualquer guerra em curso no mundo, né? E não é um dado relevante para discutir projeto de país. Então, o que é que eu estou tentando dizer? Quando a gente muda as referências para pensar o projeto de país, a gente, na verdade, consegue, de fato, considerar qual é a agenda e o caminho mais relevante para pensar o país. Eu estou falando isso, Matheus, porque, para mim, o manifesto que saiu vários manifestos, né, essas semanas passadas, vários manifestos, todos importantes no momento, né? Mas o manifesto da Coalizão por Direitos Negros no Brasil, que dizia que não há democracia sem uma democracia com racismo, racista, né? Sem combate ao racismo, para mim mostra a diferença do que significa você deslocar esses olhares, né? Ou seja, o debate da democracia no Brasil, ele não passa simplesmente por um discurso, às vezes, extremamente formalista sobre se as instituições funcionam ou não funcionam. Aonde que as instituições funcionam, né? Por exemplo, nós estávamos conversando essa semana de que existe um limite da democracia, do Estado de Direito e da própria ideia de humanidade, que define uma linha do ser e não ser, tanto no campo quanto na cidade. Na cidade, o Estado de Direito, a democracia, a cidadania, tudo isso funciona até determinados recortes da cidade. A partir dali, há uma fronteira, que literalmente é uma fronteira do humano. As pessoas são literalmente desumanizadas e, portanto, suas vidas valem pouco. No campo brasileiro, que eu tenho mais familiaridade, os grandes projetos de mineração, de agronegócio, de energia, as grandes estruturas de logísticas, né,
e gera verdadeira zona de sacrifício de população camponesa, indígena, quilombola, para gerar produtos que nós precisamos sim desses produtos, mas nunca foi discutido do ponto de vista concreto qual é o modelo de produção e de consumo e a maneira como se produz essas questões. Nós sacrificamos certos grupos sociais e territórios em nome de um projeto. Então, o que, é que eu estou tentando chamar a atenção? Para mim, se a gente não mudar o lugar de enunciação, deslocar o lugar de onde nós discutimos a ideia de projeto, né, fica muito difícil. A nossa narrativa é ainda extremamente centralizada numa narrativa do centro da locomotiva econômica do país. É como se o restante do Brasil fosse pouco importante na construção de um projeto de futuro e de um projeto nacional. Então, às vezes, eu fico olhando a um limite, uma cegueira, mesmo em pensadores, em ativistas muito críticos do centro-sul do Brasil, na compreensão, da verdade, do que é o Brasil. E aí o papel da geografia é central. Né? A diversidade do povo brasileiro é uma diversidade territorial, que está nos ambientes, nas paisagens, nos territórios, né? E que é preciso que são centrais. Não tem como a gente compreender a diversidade do povo brasileiro sem compreender a diversidade territorial. Então, acho que, e se a gente não entende os projetos territoriais que estão hoje em tensão, em curso, a gente também não entende as disputas de futuro que está colocada. Perfeito, perfeito. Eu fiquei pensando aqui duas coisas a partir do que você falou, né? Uma, eu tenho dialogado muito com o pensamento acadêmico, mas também com o debate público, vamos dizer assim, né, Walter, do Vladimir Safatli. Eu gosto muito do debate que ele faz em muitos pontos. E ele tem sido um dos pensadores brasileiros que mais tem ressaltado, pelo menos na perspectiva da academia, outro pensamento mais elaborado crítico da universidade e tal, né, porque ele não é o único que fala isso. Esse já é um debate feito pela periferia e pelos movimentos há muito tempo, que é assim, talvez o Brasil seja o único país do mundo onde a gente entende a democracia, como você falou, de forma tão institucionalizada, e que isso não se materializa e concretiza na vida social da maioria das pessoas, né? Ele fala, olha, talvez seja o único país onde você possa ter quase uma democracia plena em determinado bairro, você vai andar X metros e você tem sujeitos que vivem na barbárie, se é que é o melhor conceito, mas, né, a gente está falando do lado, assim, e que é onde acontecem situações que em qualquer outro país seriam inaceitáveis num sistema democrático. Ou seja, a democracia brasileira, a gente precisa pautar se a gente precisa retomar a democracia brasileira ou construir, né? Esse é um debate clássico hoje. E aí, fazendo gancho com o que você falou, eu gostei muito, porque o manifesto do racismo, com racismo não há democracia, né, ele consegue pautar determinados tipos de questões que são, de alguma forma, consideradas de pano de fundo, né? Recentemente o Silvio Almeida deu uma entrevista épica, né, no Roda Viva, né, para dizer, olha, não tem como discutir absolutamente nada no Brasil se não tiver discussão sobre o racismo. Não dá como para discutir economia, política. E aí isso também, né, Falca, desemboca na discussão do território, da questão da geografia em geral, a questão territorial em especial. Felizmente hoje vai sendo pautada, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, a partir de uma discussão que vai passar também pela teoria descolonial, para discutir, olha, é impossível a gente fazer um bom debate territorial brasileiro, olhar o Brasil na lente territorial sem falar do racismo. Sim, eu acho que a gente tem uma série de contribuições de intelectuais, de militância. Eu acho que em alguns campos hoje que vai estar tem um amadurecimento, eu acho, de algumas questões que a gente precisa pontuar. Eu acho que uma primeira delas é que tem se consolidado de diferentes campos uma leitura mais complexa do que é o capitalismo e do que é o capitalismo territorializado no Brasil. Eu acho que isso é muito importante. Durante muito tempo, se tinha uma ideia de que existia uma leitura crítica feita a partir de uma certa tradição de um pensamento crítico da economia política que lia o que era o capitalismo, né? Na geografia nós temos uma linha de pensamento que pensa a geograficidade do capitalismo, né? E, por outro lado, tinha um conjunto de outros estudos que falavam sobre gênero, sobre questões raciais, como se fossem coisas à parte, né? O que eu acho que tem amadurecido é tentando mostrar que, na verdade, esses aspectos são constitutivos do capitalismo. Então, sei lá, fico pensando
um livro da Silva Federici, né, que tem tido um impacto grande no Brasil, né, mostrando que a acumulação primitiva tem um elemento constitutivo da dominação de gênero. Fico pensando na obra do Aníbal Quijano, que vai dizer que o racismo é estrutural, como diz o professor Silvio Almeida, que você citou, né, é estrutural na constituição do capitalismo. Então, acho que tem uma leitura mais essas categorias que têm surgido, né, que eu resumiria com categorias políticas e epistêmicas e teóricas da colonialidade do poder e da interseccionalidade, né? São duas categorias para mim são centrais. Uma vem do pensamento latino-americano e a outra vem do feminismo negro e latino no contexto norte-americano. São categorias que tentam pensar a imbricação, o enredamento desses processos e a heterogeneidade e a complexidade deles. E isso tem um impacto profundo no território, né? Eu fico pensando assim, o que significa, por exemplo, a teoria da colonialidade do poder e da interseccionalidade? São teorias do poder, são teorias da dominação, mas teoria da resistência, das agências também. E, e o debate do território nada mais é do que pensar as relações de poder, pensada materialmente a partir das formas de apropriação e uso, né, e simbolização do espaço. Só que grande parte do processo, a gente não tinha uma leitura capaz de capturar que uma parte importante desses processos de dominação, apropriação e simbolização do espaço passava por dimensões de relações de poder, de gênero e de questões raciais, que não estavam desvinculadas, estavam articuladas com as relações de desigualdade, produção de classe. Vamos dizer assim, numa linguagem que a gente está mais habituada. A experiência de classe da maioria dos grupos sociais brasileiros, né, está atravessada por esses processos. Por isso eu acho tão importante essas categorias, né, de colonialidade e interseccionalidade. Porque são categorias que complexificam o debate sobre desigualdade, diferença, hierarquias sociais. E eu acho que quando a gente olha a partir delas, fica muito difícil sustentar debates abstratos sobre democracia, sobre cidadania, né? E coloca a gente num campo de reflexão mais concreto. E é a partir desse lugar, eu acho que a gente tem que começar a construir um projeto de diálogo mais ampliado para, tanto intelectual quanto político, para dialogar. Para mim, eu costumo definir que esse é o ponto zero. O ponto zero não é a agenda, o ponto zero é mudar os termos da conversa e abrir a possibilidade de um outro tipo de escuta, a partir de outro tipo de lugares. Nós estamos acostumados a debater ferrenhamente nossas posições, nossas diferenças, a partir sempre dos mesmos lugares. O que nós temos que mudar é fazer um deslocamento e mudar a frequência da nossa escuta, para a gente começar a escutar vozes que nós não escutamos até agora. Algumas vozes têm elas, por mais que murmurem, têm uma força estridente no debate nacional. Outros precisam gritar desesperadamente para ser escutados. Então, nós precisamos mudar um pouco a frequência da nossa escuta para tentar ouvir esses grupos sociais. Então, por exemplo, agora na pandemia, eu fico pensando nessas lives que acontecem, tenho assistido muito da Teia dos Povos, por exemplo, para dar um exemplo apenas, né, que tá Teia dos Povos, uma experiência interessantíssima que acontece no Maranhão, que acontece na Bahia. Se você escuta a Teia dos Povos, e tem um canal no YouTube, já fica como dica, né? E eles têm feito reuniões extraordinárias, você escuta o debate que eles estão fazendo, de fato, ali tem uma leitura de Brasil que não está na intelectualidade brasileira da universidade, e muito menos na intelectualidade brasileira do centro-sul do Brasil. Aquele é um Brasil que precisa ser ouvido, né? Isso não quer dizer que nós não temos nada a aportar nesse debate, mas quer dizer que nós temos que criar uma outra, como que eu posso chamar? Uma outra maneira de diálogo. E nessa maneira de diálogo, a escuta é central, né? Para escutar esse Brasil, que até então não foi ouvido. Ótimo, ótimo, cara. Não, fantástico. Assim, me trouxe várias reflexões quando você fala, né, Walter, a partir de tanto de pensamentos que a gente começa a conhecer como pensamentos mais recentes e novos. Você citou, né, Quijano e Federici, que inclusive eu li sobre, mas até hoje eu não consegui parar, eu comprei, né, o livro mais clássico dela, Caliban e a Bruxa. Isso, Caliban e a Bruxa.
aqui, né, separado para se ler, e mesmo não tendo lido, mas entendendo sobre o que ele é de um valor astronômico, né, enquanto pensamento social, né, Walter, para a concretude de uma ideia, que é o que você falou, que é a produção da experiência da vida, enquanto uma experiência de análise reflexiva nessa interseccionalidade, nessa discussão da colonialidade, que incorpora ou que constitui o capitalismo, né, do mundo contemporâneo, e ao mesmo tempo, como você colocou, essa questão dos novos sujeitos, né, que na verdade não são novos, né, são um debate complexo, mas são sujeitos, como você disse, que na perspectiva das suas vozes, né, é assim, uma luta para ecoar determinadas vozes e pontos de vista e experiências e tal. Como é que você vê politicamente hoje esse momento tão profundo, tão complexo, onde determinadas vozes ecoam e, ao mesmo tempo, um projeto necropolítico nunca antes tão explícito, né? Seja nas periferias da cidade, seja na própria Amazônia, e envolvendo, por exemplo, os sujeitos, os povos das florestas, que você conhece tão bem, né? Como é que você vê essa explosão, né, de hoje, com muitas vozes na arena e inconciliáveis, né? Vozes inconciliáveis. Sim. Como é que você vê esse debate hoje? Primeiro, eu vejo que a radicalização da violência, né, do estado de exceção, que acho que é primeiro que eu acho que é importante a gente denunciar toda oportunidade de que esse discurso de que as instituições estão funcionando normalmente é um discurso que nós não podemos aceitar, né? Ótimo. Ou seja, existe um estado de exceção em que infelizmente não começou nesse governo, né? Eu sempre digo isso, eu provocativamente fui chamado na Ampes para falar sobre a Amazônia e falei, olha, o estado de exceção já estavam presente, a posição autoritária já estava presente e governos que a gente tinha uma certa simpatia agiram também de maneira extremamente autoritária, criando dispositivos de exceção em contextos específicos. A grande questão é que agora se generalizou e virou linguagem oficial o estado de exceção e a política de morte. Tem uma diferença, é preciso dizer, nós não somos irresponsáveis, né? Mas para mim, esse explicitamento dessa linguagem da violência e da política como a morte como centralidade da política, porque é inacreditável, porque todos os projetos geram como consequência mais morte, seja qualquer tipo de projeto que se econômico, político, cultural, são projetos genocida, etnocida, epistemicida, né? Ou seja, algum tipo de morte esses projetos geram, né? Então, realmente é uma política centrada na morte. Eu acredito que vamos dizer assim, o acirramento deles tem a ver com justamente o protagonismo das lutas sociais. Assim, ou seja, a gente pode ter dois tipos de leitura do Brasil. Uma leitura, eu costumo dizer que a minha leitura não é otimista nem pessimista. O Michel Louvi, que você gosta, né, citando Walter Benjamin, ele diz uma frase, uma coisa muito interessante, que eu gosto muito. Acho que nós temos que organizar nosso pessimismo, entendeu? Ou seja, nem ser otimista, nem ser pessimista, né, necessariamente. Temos que organizar nosso pessimismo. E o que significa organizar o pessimismo, né? Eu acho que, de um lado, de fato, apareceram com muita força um debate na arena pública do Brasil de um questionamento desse legado, dessa memória, desse imaginário colonial que incomoda profundamente, né? Ou seja, as pessoas, na verdade, não gostam... O que aconteceu é que, na verdade, os movimentos sociais, as lutas sociais, funcionaram como uma espécie de espelho. E a imagem que esses grupos sociais se viram, foi muito desconfortável. E, portanto, eles começaram a reagir para tentar apagar essa imagem que eles não querem se ver. Então, é uma linguagem da violência sempre, né? Mas só que eu não vejo, apesar de haver uma disparidade e uma assimetria de forças, porque uns estão com o controle do Estado, dos recursos e dos monopólios da violência legítima e ilegítima, né? É preciso dizer, né? Eu não vejo que o Brasil vive a passividade, vive a falta de projeto, vive a falta de alternativa. Eu vejo que, na verdade, por todos os lados tem luta, tem agenda, tem projeto. A grande dificuldade está em a gente encontrar dispositivos, outros dispositivos
de organização social capaz de canalizar da consequência e linguagem institucional para uma lutas que são insurgentes. Essa é uma dificuldade. Essas lutas, elas têm um caráter insurgente, elas têm que ser insurgentes, elas questionam um conjunto de processos que é muito difícil acomodar dentro de uma linguagem dos dispositivos institucionais, como, por exemplo, os sindicatos, os partidos, né, a universidade. Esses são dispositivos que, por mais que eles tenham o seu papel, e eles têm seu papel, não vamos, né, negligenciar, a cultura política desses espaços, desses dispositivos, que são ferramentas e instrumentos históricos de luta, eles se chocam com a cultura política desses novos movimentos sociais, dessas lutas, que são uma cultura mais insurgente e menos institucional. São duas linguagens, duas culturas políticas muito diferentes. E é esse momento que a gente está vivendo. Como é que você vê, fazendo até um parênteses para você continuar falando, né, Walter, disso, é uma leitura muito interessante de que, de fato, a esquerda brasileira, a parte significativa do pensamento antissistêmico ou democrático brasileiro não fez uma boa leitura de 2013, né? Há um profundo debate sobre isso. E aí, se a gente incorporar 2013, não só as ruas de 2013, né, mas, por exemplo, toda uma luta contra Belmonte, por exemplo, né? Belo Monte, toda uma luta contra um determinado projeto que já estava aparecendo como chegando no limite, né? De determinadas conciliações. Como é que você conciliava com um projeto que tinha seus avanços, como foi o projeto, né, popular do PT naquele período, mas que produzia Belo Monte? E aí era um conflito ali. Como é que você vê uma leitura em que parte da esquerda temeu o 2013, em vez de entender a parte de 2013 que significava descontentamento sistêmico, que poderia apontar para algo, que apontava para algo que a gente tinha dificuldade de ler num plano mais clássico, né? Sim, eu acho assim, a primeira parte do teu comentário é que, quando eu falava da onde te lê o Brasil, eu acho que faz toda a diferença. Quando você lê o Brasil de São Paulo, né, de fato, parece que é menor ideias de uma alternativa ao modelo de desenvolvimento. Por toda a discussão que nós travamos nos últimos anos, né, eu orientei algumas pesquisas importantes, né, que fizeram sobre mineração, algumas teses de doutorado. A gente precisa, quando se fala de autocrítica na esquerda, uma das questões fundamentais não é uma autocrítica simplesmente de purgatório de práticas políticas. Nós temos que debater, por exemplo, um projeto econômico. Eu fico assustado como se, quando no debate sobre o erro e acerto de um projeto, como se nós não tivéssemos que debater o projeto econômico, né? O projeto de desenvolvimento. Macroeconômico. Ou seja, como se tivesse se acertado em tudo. A verdade, o Brasil operou dentro de um consenso mais commodities que gerou certos recursos, que teve certos avanços, mas que, na verdade, sacrificou grupos e era um modelo de desenvolvimento que não era sustentável, nem ambiental, nem economicamente. E dependia de uma flutuação de mercado externo e tinha o modus operandi, do ponto de vista social, econômico e ambiental, extremamente predatório. Então, assim, eu acho que é preciso dizer que autocrítica, quando se fala da ideia de autocrítica, não é simplesmente rever certos comportamentos e práticas cotidianas. Eu acho que tem o núcleo central do projeto precisa estar em debate e colocado como uma questão aberta. Que me espanta muito como se a questão fosse um retorno a um projeto original que, por algum motivo, nós erramos a rota, entende? Isso não significa reconhecer certos avanços e avanços importantes, né? Eu acho que isso é importante. Perfeito. Do mesmo modo que não se discutiu do ponto de vista do modelo econômico, não se discutiu do ponto de vista político, né? Ou seja, do ponto de vista político, não se discutiu o limite das nossas instituições, né? Eu acho que essa questão da linguagem insurgente institucional, ela é muito importante, porque eu vejo nas lideranças muito importantes do país hoje ainda uma incapacidade de leitura dessas questões, né? Ou seja, é como se nós tivéssemos, na verdade, óculos que já estão anacrônicos para ver o que é o Brasil. E as pessoas precisam começar a compreender que, então, tem essa larga duração, que tem
uma herança colonial aí, e tem processos que foram germinados, que foram gestados mais nos últimos 20, 30 anos, que configuram uma sociedade brasileira de maneira muito complexa e que precisam ser vistos na sua complexidade. A chave de leitura, que normalmente são mobilizadas nesse debate, elas são muito simplificadoras. E aí eu acho que isso que dificulta o debate, né? E sem falar de que toda a reflexão ela está, vamos dizer assim, modulada e condicionada pelo debate eleitoral. O debate eleitoral é importante, mas assim, o que nós estamos vivendo agora, à beira do abismo que nós estamos, eu acho que é perigoso o suficiente para a gente ter, vamos dizer assim, a obrigação de pensar que nós temos uma obrigação geracional, né? Não digo eu, você necessariamente, mas quem vive esse momento presente, de abrir uma reflexão mais profunda do que é o Brasil hoje, né? Eu acho assim que, normalmente, quando se fala disso, se recorre, vamos ler os clássicos do pensamento social brasileiro. Acho sim que temos que ler os clássicos, mas temos que ler a contrapelo esses clássicos também, né? Ou seja, nós temos que ler, fazer uma leitura a contrapelo, porque, assim, eles explicam muito do que é a sociedade brasileira, mas nós temos que também entender que determinadas ideias foram constituídas, determinadas interpretações de uma imagem meio mítica do que é o Brasil, né? Acho que nós temos que fazer esse exercício, e porque eu acho que o país ele precisa ser compreendido nesse debate. Então eu vejo muita dissonância, muita desconexão na interpretação de certos fenômenos. Não quer dizer que alguém tem um monopólio da verdade sobre essas questões, né? 2013, por exemplo, é um fenômeno extremamente complexo, que está sujeito a leituras muito diferentes. Mas o que eu acho que não podemos operar é uma leitura simplificada, que, como às vezes eu vejo de ambos os polos, né? Tem gente que vê como uma primavera revolucionária quase no Brasil, e outros veem como o germe do fascismo, entende? E eu acho que as coisas não são necessariamente nenhuma coisa nem outra. Tem coisas ali extremamente complexas, né? E que até hoje não ganharam consequência institucional. Aí eu queria pontuar essa questão. Essa é uma dificuldade, Matheus, assim, sabe? Essa é uma dificuldade do ponto de vista intelectual e político. Essa cultura e essa linguagem, essa cultura política e linguagem política autonomista, comunitária, insurgente, e de outro lado uma linguagem institucional, republicana, né? Eu acho que nós precisamos urgente ter uma maneira de encontrar um diálogo entre esses processos, né? Que é talvez pensar na refundação e das instituições. Nós não podemos viver sem instituições, né? Eu acho que tem uma série de pensadores, né, críticos de vários campos de pensamento, eu tenho acompanhado esse movimento, que vem abrindo esse debate sobre as instituições, porque o debate da instituição ele foi capturado pelo debate conservador. O debate crítico, né, normalmente é um debate anti-institucional, antissistêmico. Só que por um lado, o debate conservador, que já capturava o debate institucional, agora também consegue capturar o debate antissistêmico. Nós ficamos sem linguagem. Então eu vejo que tem muitos pensadores hoje que estão nesse exercício de tentar recolocar o debate das instituições, né, no centro. Agora não é o debate convencional das instituições. É como essas instituições lidam com toda essa, vamos dizer, essa potência insurgente que está nesses movimentos, nessas lutas. Você acompanha na universidade o que significa isso. O que é a universidade? Ela se ampliou geograficamente, né? Ela se interiorizou, você viveu uma experiência de interiorização da universidade, ela abriu o espaço para se popularizar, né? E de se democratizar. Mas quando essas pessoas estão dentro da universidade, quando o interior chega dentro da universidade, quando a populações periféricas, negras, a classe popular chega na universidade, essa instituição não tem ferramenta, linguagem, sensibilidade, instrumento para lidar com isso. É desse confronto que eu estou falando. É marcante, né? E a universidade é um laboratório, essa experiência da população da universidade é um laboratório disso que nós estamos discutindo. Essas soluções desse diálogo, dessas experiências, que eu acho que tem as pistas para o que a gente deve construir como um projeto popular mais amplo. Você sabe que legal você falar isso, eu fiquei pensando, eu penso muito sobre isso, né? Mas
a universidade, de fato, é um exemplo interessante e que pode ser, inclusive, um microcosmo, como um exemplo do que está acontecendo na própria globalização capitalista moderna, né, contemporânea, né, Walter, que é essa incapacidade de determinados grupos e classes compartilhar espaço geográfico. Que o espaço é a instância, entre outras coisas, né, Walter? O espaço é a instância da coabitação, né? Então, a incapacidade, pensando agora, desde a incapacidade de determinadas elites brasileiras de compartilhar aeroportos, mas muito mais que aeroportos, se fala muito menos sobre isso, mas a universidade é muito mais difícil de ser compartilhada, por ser um espaço né, de privilégios de determinados tipos de estado social coloniais marcantes, históricos, né? E aí, se a gente for num macro, a gente tem, como você apontou desde o começo da conversa, né, de hoje, a gente tem incontáveis sujeitos sociais que gritam há muito tempo e não são escutados, e que, na globalização contemporânea, a contrapelo, não em função de um projeto hegemônico, conseguiram mecanismos a partir de lutas e resistências, né, e reinvenções para querer fazer parte do debate civilizatório global. Então, a gente tem um caldeirão, né, Walter, que a gente poderia perceber como a coabitação do espaço ela é insuportável para determinados sujeitos, né, acostumados ao exclusivismo das suas ideias, ao exclusivismo territorial, ao exclusivismo econômico. Então, eu concordo profundamente. Eu fiquei pensando, você falou do Lovi, para jogar essa peteca para você, até foi dos últimos livros que eu li, eu até te comentei, né? O Lovi recentemente soltou um livro sobre o Benjamin que me encantou, eu li ainda esse ano, e que o título do livro é A Revolução como Freio de Mão. É uma metáfora do Lovi muito interessante, que eu particularmente não conheci, do Benjamin, que eu não conhecia. Eu vou dizer, se para muitos, historicamente, é uma gramática nova, você falou da gramática, das linguagens. Se a gente entende historicamente, até numa lógica marxista mais clássica, socialista, a revolução como um motor dialético do mundo, o Benjamin vai dizer, não, a revolução é o freio de mão de um determinado tipo de projeto que não consegue se reinventar, porque ele, enquanto não tiver uma ruptura profunda, ele vai caminhar para aquela direção. Então, pensar sobre isso, né? Ela não abandonar a ideia de motor dialético, mas incorporar essa possibilidade também gramatical, né, da revolução, porque aí a gente vai, por exemplo, entender como determinados projetos que podem se apresentar como contra-hegemônicos, como o do PT e outros tantos do mundo, em algum momento vão bater no limite porque abraçam uma ideia de progresso muito monolítica, uma ideia de desenvolvimento, né, que ruma para um mesmo lugar, uma macroeconomia, né, como você colocou, que na verdade aponta muito poucas mudanças de rumo, e aí, freio de mão, nem pensar, né? Assim, é um pensador que me intriga bastante, também me interessa muito, Walter Benjamin, né? Às vezes, quando a gente fala muito do pensamento descolonial, o pessoal acha que a gente não gosta mais dos franceses, dos alemães, né? E o Walter Benjamin me intriga muito, assim, sabe? Há muitos diálogos possíveis, né? Me intriga bastante, porque é um pensador, né, justamente que questiona essa visão linear da história. Eu acho que uma das questões que me intriga nesse momento histórico, nós começamos falando que é o Brasil contemporâneo, né, que eu acho que a geração, eu sinto isso nos estudantes, né, as gerações mais jovens, elas, mais do que qualquer outra, porque vivem do ponto de vista material, a linguagem da tecnologia, e a linguagem da tecnologia é a linguagem da velocidade e da aceleração, e é um signo de que o tempo todo as coisas avançam. Um celular é lançado hoje, amanhã é outro. E aí a gente começou a crença na ideia de progresso, ela virou uma subjetividade muito forte, porque a tecnologia como o Milton Santos falava, né, é o meio técnico, é um cosmo, nós estamos mediados por todos os elementos técnicos. Então, para essa geração, ainda é mais difícil superar a ideia de uma história linear e de uma ideia de progresso. Então, quando eles achavam, por exemplo, quando 2013 acontece,
foi um choque, porque parecia que nós vivíamos um momento estável no Brasil, que nós caminharíamos de uma maneira, vamos dizer assim, quase como consequente, naturalmente, para né, para um outro patamar da sociedade brasileira. E justamente esses pensadores, né, alemães desse período, especialmente o Walter Benjamin, vão falar desse caráter disruptivo da história, desse caráter aberto da história e desse caráter iminente de que a barbárie está presente também, à espreita na esquina da história. E de que, na verdade, é preciso que se fique atento o tempo inteiro para a história, que não existe história linear. E que as sociedades não avançam moralmente e politicamente como se acha que avança tecnologicamente, né? Se a nossa sociedade tem com índice material avanço tecnológico absurdo, em algumas coisas a sociedade brasileira está regredindo dramaticamente em termos morais, éticos e políticos. Você deu exemplo disso, né? A sociedade brasileira é uma sociedade do privilégio, né? E esse privilégio se materializa ética e politicamente nessa ideia do espaço exclusivo. No Brasil, todo mundo quer ser VIP, né? A ideia do VIP, do exclusivo, ela é a linguagem do privilégio, que é uma linguagem de uma ética e de uma política que não sabe lidar com o outro, não sabe lidar com a diversidade, com a alteridade, né? E justamente quando a gente olha esse pensador, ele vai chamar a gente a atenção de não essa desconfiança da história que a gente deve ter. Se a gente tem que olhar o passado, a gente tem que ter muita desconfiança nessa crença sobretudo do ponto de vista político, né? A política é disruptiva, né? E aí eu gosto muito dessa ideia do gesto de interrupção, né? Porque eu acho que a crítica do pensamento descolonial ela é muito mais um gesto de interrupção do que de construção. Isso num debate intelectual, as pessoas me perguntam qual é o método tal. Eu digo, olha, existem construções intelectuais, né? Existe categoria, falando da colonialidade do poder, mas o gesto é um gesto de interrupção. Uma ideia muito boa que o Walter Mignolo, um desses autores, traz, é a ideia de desobediência epistêmica, né? Ou seja, é preciso desobedecer em um certo momento o arranjo que está dado institucional, a linguagem, o quadro conceitual, as posições do diálogo, para poder interromper, como um gesto de interrupção, para poder abrir outras possibilidades de conversa, né? É claro que isso gera desconforto na gente, porque nós estamos acostumados, por exemplo, somos professores, intelectuais e tal, e às vezes quando aparece um garoto, com um gesto de rebeldia e de desobediência epistêmica, né, questionando os intelectuais de nome, as pessoas ficam desconfortáveis com isso, mas isso faz parte desse processo, é preciso interromper, né? Ou seja, se não houver interrupções, não há a possibilidade para a gente refletir. Então eu acho muito interessante isso, e o Benjamin é esse autor, né? O autor que realmente vai falar dessa possibilidade. O próprio pensamento, né, conceitual, eu acho que ele nos escraviza um pouco, né? O Benjamin também é um autor que tem essa contribuição de pensar pelas imagens dialéticas, né? De pensar o pensamento não conceitual, né? Nós temos uma necessidade muito grande de trabalhar tanto político quanto intelectualmente com a ideia de sistemas muito prontos, né? Ou seja, quando não temos um sistema organizado, nós temos muita dificuldade. E é justamente esse o problema intelectual e político que nós estamos vivendo. Nós não temos sistemas que sejam capazes de dar uma coerência e de explicar coerentemente o que nós estamos vivendo. Nós temos pistas apenas, pistas, né? Que nós temos que estar atentos. Não tem um sistema, ninguém tem uma agenda, um manifesto político capaz de revelar o caminho do Brasil. Ninguém tem uma teoria pronta para explicar o processo brasileiro que nós estamos vivendo. Mas nós temos pistas. E as pistas estão nas margens e na periferia, para a gente olhar, né? Eu acho que as pistas estão ali. E eu acho que dessa constelação, nós vamos ter um mapa incompleto, nós que somos geógrafos, né? Nesse caso é um mapa metafórico e um mapa real. Olha, nós vamos ter um mapa incompleto dessas territorialidades, desses grupos sociais, é um mapa das pistas por onde o Brasil deve caminhar, eu acho, né? E fugindo um pouco dessa centralidade, desses espaços de grande centralidade onde são centro de gravidade sempre de todas as reflexões nossas. Perfeito. Maravilha. Eu fico pensando, a partir do que você falou, sobre a ideia do outro, né? Eu acho que uma das coisas que a teoria descolonial mais me impactou, e
no meu caso, Walter, acho que a gente já deve ter conversado sobre isso, né, ao longo da vida, eu fui conhecendo a teoria descolonialista, pós-colonial, inicialmente, depois entendendo ela como uma teoria descolonial. Eu conheci ela também ao mesmo tempo que, como geógrafo, eu estava conhecendo a antropologia e a discussão que a antropologia fazia do outro, né? E como é que você vê o avanço dessa discussão decolonial e que é possível, então, dialogar com grandes pensadores do dito pensamento já mais clássico, né? Como Benjamin, mas tantos outros, sobre esse equívoco, né, de uma concepção monolítica de mundo, de vida, um olhar único para o mundo, que vai construindo uma ideia muito forte, em determinados momentos da história e hoje profundamente, de que o outro é sempre uma ameaça, né? O outro, não só na minha segurança física, porque pode me assaltar, me machucar, mas é muito mais profundo que isso, né? O outro é uma ameaça, né, o que a gente chamaria de ameaça ontológica, né, uma ameaça à minha forma de existir, o outro me desloca, e esse é o papel do outro mesmo, né, é um papel positivo, vamos dizer assim, do outro, de me deslocar, de me fazer ter que me olhar de outros jeitos, o olhar do outro me deixa numa zona que não é de conforto, e automaticamente me demanda também me desenvolver, me olhar o mundo de outras formas, mas quando o outro é enxergado como exclusivamente como ameaça, em vez de como me constituir, aquele que me potencializa. Aí, em alguns momentos, como acho o atual, né, que você falou muito bem, isso um momento em que a violência é método político central, e aí esse outro se torna absolutamente insuportável, né, para determinados grupos. E aí eu acho que a teoria descolonial, ela põe, eu gostei desse termo, da desobediência epistêmica, mas e da interrupção, né? Esse outro, no sentido mais amplo, ele vai aparecer para as práticas contemporâneas e também para o pensamento contemporâneo clássico, baseado no clássico, né, como esse olhar novo que não é confortável. Então, aprender a lidar com esse olhar do outro e com novos olhares é uma demanda que eu acho que é do pensamento acadêmico, científico, mas é da experiência social que a gente está vivendo, né? Como é que você vê isso? E tudo que é teoria decolonial, as lutas territoriais, decoloniais, os novos sujeitos emergentes, como é que eles têm a contribuir, apesar de uma parte de nós enxergá-los como uma ameaça. Mas a gente entendendo que não são, né? Eles têm muito a apresentar de novo. Walter, o seu microfone para mim parou de funcionar. Ah, desculpa. É que eu tinha desconectado aqui. A primeira coisa, eu acho que é sobre essa coisa dos diálogos entre o pensamento e pensamento crítico, né? Eu acho que existe uma constelação ampla de pensamento crítico. Eu acho que isso é muito importante. Não existe exclusividade. O grande questionamento é que como a gente aceitava uma certa geopolítica que tinha os mesmos lugares de enunciação, as mesmas bibliotecas, né? Nós temos que ampliar nossas bibliotecas, né? De fato, assim. Mas o tema realmente da diferença, da alteridade, é um tema que atravessa o pensamento, né, ocidental, especialmente o mais contemporâneo. Mas já é um tema clássico, mas no pensamento contemporâneo virou centralidade, né? A filosofia francesa, por exemplo, é o grande tema da filosofia francesa, que tem um rebatimento em geografia, né? Sei lá, de Henri Lefebvre a Foucault, a Deleuze, enfim, por aí vai. Mas assim, Freud, né? Sim, a diferença, o debate aparece muito forte. A grande questão... Século XX, né? A grande questão, para mim, do que é diferente que o pensamento colonial coloca, eu acho, né, é que normalmente se discutia muito a diferença. Eu costumo dizer assim, num debate desses dias que estava conversando, eu falava da diferença qual era a diferença entre a leitura do Foucault e do Fanon, para falar um pouco da diferença entre o pensamento contemporâneo francês, pós-estruturalista, que a diferença é central, e o Fanon, que está nesse meio caminho, que é um autor extremamente difícil de classificação, assim como Walter Benjamin, né? Tem marxismo, tem fenomenologia no Fanon, enfim, os especialistas em Fanon têm muita dificuldade
e tem uma originalidade própria, né? Justamente que brota de uma experiência muito singular. Eu dizia assim, olha, o Foucault é um autor que trabalhou, sobretudo, como se constrói o discurso sobre o outro, do ponto de vista como se o outro é produzido como fora, como anormal, né, como excedente, como patológico, né, seja o discurso do poder disciplinar, o biopolítico, né, mas é sempre um discurso de como a racionalidade política ocidental ela produziu esse outro como um outro, o outro que não é da razão, que não é o racional. E, portanto, ele pode ser o criminoso, o louco, né? Mas ele é o corte, é o razão não razão, né? Negação, né? Mas ainda tem o estatuto de humanidade, né? É humano, mas é irracional. É humano, mas é criminoso. É humano, mas é, sabe? Então, assim, o Fanon, a linha é entre o ser e não ser. Ele vai dizer que para alguns esse estatuto, esse jogo da alteridade, ele é colocado não como o outro que eu reconheço como o fora, mas esse fora é a expulsão do outro da condição humana, né? Eu acho que isso é um É a corte. negação absoluta, né? Isso, esse é um Na corte humanidade. central. Esse é um corte central, acho que, do pensamento decolonial. Eu costumo dizer assim, os alunos que, para mim, o gesto essencial, né, para falar o gesto de interrupção essencial do pensamento decolonial, é pensar a geograficidade a partir da zona do não ser, né? Ou seja, como é que nós vamos pensar a partir da zona do não ser? Como é que nós vamos formular problemas a partir da zona do não ser? Isso significa dizer o seguinte, como pensar recortes, como, por exemplo, o debate da cidade, o debate do campo, a geografia política, a partir da zona do não ser. O que significa isso? Significa pensar a partir desses sujeitos que tiveram o tempo todo a sua condição ontológica de ser humano colocada em jogo, seja pela gramática teológica, seja pela gramática epistêmica, seja pela gramática política. Ou seja pelos discursos religiosos, né? Seja pelo discurso da cidadania, seja pelo discurso acadêmicos, né? Essa diferença era colocada como uma diferença entre humano e não humano. E não simplesmente entre variações da humanidade, né? Esse é o debate do Achille Mbembe via Fanon que a gente está debatendo, né? Essa invenção do negro como uma figura dessa alteridade que é vista como não humano, né? Que é predado ontologicamente, né? Então eu acho que isso é uma questão importante. E o que não significa dizer que o debate anterior do Foucault não é importantíssimo, né? Claro. Se o Foucault pensa isso de uma maneira como se nega essa diferença interditando o outro, um Deleuze vai ver como se prolifera essa diferença como potência, né? Ou seja, como potência política. Então, no Deleuze já vem a diferença como força positiva e como potência política. Então, eu acho que são leituras que se complementam nessa reflexão, né? Agora, faz diferença de onde se problematiza. Então, eu vejo essa discussão como central. Porque essa discussão é que está no centro do debate de como se reconstrói noções como diferença e desigualdade numa chave para ler a construção de um projeto que seja capaz de abrigar essas relações na sua contraditoriedade e na sua ambivalência. Por que eu estou falando isso? Porque tem um debate no Brasil entre discursos fragmentários e discursos universais políticos, né? Ou entre comunitarismos, identitarismos e projetos universais. Essa chave colocada como oposição entre pensamento universal e pensamento comunitarista, que é a chave mais ou menos convencional que esse debate tem sido realizado no pensamento político contemporâneo. Eu não acho a melhor chave, né? Eu acho que nós temos que reconfigurar a noção de universalismo, mas a partir de outras chaves de leitura. Nós não podemos falar de universalismo onde uma parte da humanidade não está incluída, entende? Então, assim, agora não podemos abrir mão completamente de uma ambição de universalidade, né? Ou seja, o que nós queremos fazer a Achille Mbembe fala uma reflexão recoloca esse debate muito polemicamente entre universalismo e cosmopolitismo, e não universalismo versus comunitarismo, né? Então, assim, ele diz assim, é muito mais o debate do ser em comum
né, que é a reflexão dele, de como produzir uma nova ética, uma nova política na diferença, né, do que simplesmente reconstruir o debate pelos pares clássicos entre o universal e o particular, né? Então, assim, é uma discussão Interessante. que tem grandes consequências políticas, né? Eu acho isso é um debate que parece uma mera abstração. Eu tento finalizar essa reflexão dizendo o seguinte: para mim chegou esse debate, eu estava comentando outro dia, que esse debate do pensamento descolonial, para mim, chegou não com uma ambição teórica, como uma chave de erudição. Eu não sabia como explicar isso. Aí outro dia eu lendo a Bell Hooks, né, pensadora feminista. Sim, excelente. Também estive lendo ela. Num livro Educação com Prática de Liberdades, né? Nossa, é justamente o que eu estou lendo. Ela tem um texto desse capítulo que ela conseguiu achar a chave para mim, para definir a minha relação com esse pensamento decolonial. Ela diz assim: eu cheguei na teoria pela dor. Eu achei isso assim, e a teoria é uma chave para elaborar o sofrimento e a dor. Quando eu vi isso, eu entendi o que tinha me chamado a atenção nessa reflexão do pensamento decolonial. Era a capacidade de elaborar não só o meu sofrimento, mas o sofrimento coletivo de muita gente, né, do apagamento, do silenciamento, que não conseguia traduzir em outras linguagens críticas, né, em outras bases conceituais críticas, em outras caixas de ferramentas críticas. Então, por isso que eu acho que tem uma força que também, eu acho que isso também é importante, o ativismo hoje, desses grupos que nós estamos falando, é um dos mais ricos e inovadores de produção de conhecimento, né? Um conhecimento que brota dessa experiência vivida, né, cotidianamente. E eu acho que é isso, eu fico falando muito para os alunos isso, não nos interessa a teoria como abstração, nos interessa a teoria como ferramenta, interessa a teoria como instrumento de combate, interessa a teoria como elaboração do sofrimento e também elaboração da cura, né, usando uma linguagem psicanalítica para falar, né. Ou seja, então eu acho que é por aí um pouco que me chama a atenção essa linguagem do pensamento descolonial. A Bell Hooks me deu a chave para entender um pouco a minha relação, porque quando eu comecei a ler esses textos, eu falei, cara, é isso que eu queria, é isso que eu sinto, na verdade, né? Não é isso que era muito mais, é isso que eu sinto muito mais do que isso que eu penso, né? Ou seja, e aí vem essa chave do sentir e pensar, que é uma questão central também para a gente renovar o debate sobre a geografia, né? Essa chave do sentir e pensar, ou seja, esse diálogo com essas matrizes mais sensíveis de pensar a geograficidade. Bom, cara, me marcou muito, Walter, eu acho que é no prefácio ou na apresentação desse livro, da Bell Hooks, eu não lembro se está no prefácio ou na apresentação, mas ela fala algo interessantíssimo para mim, que marcou muito, ela vai explicando que ela foi da primeira geração, né, que entra numa escola que antes era só de brancos. Então, mas que tem um avanço ali, ela não vai negar isso, mas ela vai dizer algo que, ao olhar de fora, sempre apareceu só como avanço, né? Mas ela vai dizer, olha, um dos problemas foi que eu antes estudava numa escola, se tinha escola só de brancos, tinha escola só de negros. E os professores nos ensinavam a nos gostar enquanto negros, professores negros. Sim. Então havia essa segregação que em algum momento começa a produzir uma integração, mas esse primeiro passo, um passo que ela explica que para ela foi dolorosíssimo, né? Que depois ela vai encontrar isso no Paulo Freire, eu achei muito interessante, né? Porque ela vai dizer que ela teve pela primeira vez, de fato, o contato mais duro com um olhar muito racista e muito segregador, e que ela estava sozinha, né? Eu era uma criança para adolescente numa escola de brancos que me incorporou, e ali eu era essa negação de humanidade. E aí eu fiquei pensando uma coisa para te perguntar, porque me interessou muito, Walter, um tempo atrás, toda essa discussão, né, que eu gostei que você trouxe, está no centro do debate atual, na minha opinião, de fato, da democracia, né? É possível uma democracia que tenha humanos como não humanos? É possível uma democracia no Brasil que hierarquiza num grau, ontologicamente, existencialmente, pessoas onde existam não humanos, de fato, que é uma experiência colonial, que a gente entende, né, como tal? É possível democracia nessa experiência de uma colonialidade ainda marcante, de um capitalismo necropolítico, né, nas últimas esferas? E aí eu me lembrei de um
um pensador que eu tenho lido pouco, eu conheço pouco, mas me interessei, o Aimé Césaire, né? Eu não sei pronunciar muito bem. E me marcou, queria ouvir você falar disso, Walter, que ele fala que quando o fascismo, o nazifascismo, tema tão atual, né, choca a Europa, ele choca a Europa com práticas que o colonialismo fazia tranquilamente, de campos de concentração à negação ontológica absoluta do outro. E aquilo choca muito porque aquilo vem para dentro do território europeu e aquilo aparece de uma forma muito mais ampla para a Europa, mas as experiências coloniais, né, americanas, vamos chamar assim, ou africanas, já viviam aquilo de forma muito profunda. Sim. E, de repente, a globalização, que não é, obviamente, a aldeia global, né, mas o processo da globalização vai trazendo esses processos para perto. E, de repente, o capitalismo neoliberal, necropolítico, vai levando isso às últimas consequências, como você falou. E, de repente, trazendo isso para alguns lugares, mas isso já era vivido na periferia da cidade, já era vivido na Amazônia. Então, você fala um pouco sobre essa lógica que me interessa muito. Eu acho assim, eu até com um amigo, ex-orientando Bruno Malheiros, a gente escreveu um texto sobre grandes projetos, né? O governo Necropolítico, fazer uma propaganda aqui, o governo bio-necropolítico do território. E a gente, na verdade, alguns momentos que tive a oportunidade de debater. Existem algumas hipóteses sobre a ideia do fascismo, né? Algumas hipóteses, por exemplo, a Hannah Arendt dizia que o fascismo ele era uma experiência excepcional na história. Ele era uma ruptura completa com todas as categorias de tradições. Daí ela dizia que depois da experiência do fascismo era necessário repensar completamente tudo. Eu chamo de hipótese Hannah Arendt, né? O Foucault, a gente fala um pouco disso no texto, né? Muito rapidamente, para pensar grandes projetos, para você entender isso, né? E o Foucault dizia que não. O Foucault dizia que, na verdade, o fascismo ele era uma radicalização e uma intensificação das tecnologias políticas que o Ocidente criou, né? E o que a Achille Mbembe, o Fanon, a Aimé Césaire, que você cita aí, estão dizendo é que, na verdade, mais ou menos, eles estão dizendo mais ou menos o seguinte, na verdade não é uma novidade, assim como a Hannah está falando, não é necessariamente uma radicalização, né, porque já existia essa radicalização, o que na verdade, é um deslocamento geográfico da periferia para o centro, do mundo colonial para o mundo metropolitano, da zona do não ser para a zona considerada do ser, e daí o choque é tão grande. E aí, Matheus, é interessante porque para começar esse curso sobre a Achille Mbembe, um curso que eu e Denilson estamos oferecendo aí via esses instrumentos de internet, né? Pode divulgar aqui, né? Pode divulgar o link das aulas depois? Disposto às aulas depois, né? A gente começa com um texto do Mbembe, Achille Mbembe, né? Tem várias pronúncias do nome dele, eu chamo assim. Ele se meteu numa confusão muito grande no início do ano na Alemanha. O último livro dele chama-se Política da Inimizade. Né? Onde o texto necropolítica de fato está colocado. E a reflexão dele é sobre a democracia. É sobre essa política da violência. Né? E aí qual é a questão? Ele, na verdade, foi atacado por muitos políticos e alguns intelectuais alemães. E ele já é um intelectual conhecido na Alemanha, ele ganhou prêmio, inclusive por crítica da razão negra. E ele foi atacado publicamente, assim, ele foi visto como pessoa não grata para não entrar na Alemanha. A comunidade judaica fez movimentação contra ele, porque ele teve a ousadia de comparar a memória da violência colonial, da escravidão, do apartheid na África do Sul com a memória do holocausto judeu na Europa. Ou seja, ele não estava... Eu tenho um texto escrito por um historiador muito interessante no diálogo com ele, que ele defende, inclusive, ele, que diz que, na verdade, ele contextualiza um pouco para um não-alemão como nós entender. Na Alemanha tem um trabalho de memória muito sério politicamente sobre a história do Holocausto e do nazismo, né? Um trabalho de memória para que talvez a sociedade se responsabilize sobre isso. Mas isso é compreensível, mas não é compreensível que eles não possam se sensibilizar com o sofrimento e a dor de outros holocaustos, inclusive holocaustos coloniais.
Aliás, é um nome de um livro do Mike Davis, né? Holocaustos Coloniais, que foram inúmeros barbáries que aconteceram. E, então isso retoma a ideia de que, na verdade, o fato de você comparar esses genocídios que aconteceram em várias partes do mundo com este genocídio que foi terrível contra os judeus, e ninguém quer minimizar isso, né? Mas o fato de você comparar parece um exercício absurdo, porque, e aí a pergunta, por que parece absurdo? Né? Perfeito, perfeito. O Achille Mbembe faz uma carta, esse texto está disponível, quem quiser pode ler, chama Carta aos Alemães, está traduzido em português, está no Instituto Goethe, a página do Instituto Goethe, aqui do Rio, que está sediado aqui no Rio, tentando explicar assim, as razões da obra dele, que diz assim, vocês não estão entendendo nada do que eu estou falando. Eu jamais estou minimizando essas questões. Né? Para mim, a memória... né? A questão é justamente problematizando, colocando nesse campo de visibilidade, na memória coletiva global, desse pensamento mundo que ele chama, né? Abrir o mundo, imaginário do mundo, para ter, vamos dizer assim, levar tão a sério a memória do Holocausto contra os judeus, quanto levar a sério também a memória de vários outros genocídios da história, que foram feitos em outras regiões, como, por exemplo, com os indígenas aqui, com os povos africanos, né? E por quê? Porque isso é central. Então, assim, se a gente não faz isso, a gente não tem condição de refletir, né? Só que, no momento contemporâneo, é uma reação ao intelectual, porque ele faz uma analogia. E ele não está desconsiderando isso. Quem lê o livro sabe disso que ele não está desconsiderando. Ele está simplesmente colocando no campo de reflexão. O que está por trás disso? Está justamente essa ideia da colonialidade e da linha do não ser. Como é que determinadas reflexões são feitas sempre a partir dos mesmos lugares de referências. As experiências paradigmáticas, até de sofrimento e de dor, têm sempre os mesmos paradigmas. Por exemplo, o Achille Mbembe diz que é tão importante considerar o campo como paradigma, né, biopolítico, como faz o Agamben. Também é importante considerar os plantations como essa experiência da vida nua, né? Isso não quer dizer quem veio primeiro, veio depois, que é mais importante, mas é ampliar também as experiências paradigmáticas de dor e sofrimento para a gente pensar o político, né? Ou seja, senão a gente naturaliza. Então, nesse sentido, é que a provocação, lá, muito mais atrás do Césaire, né? O discurso sobre o colonialismo, né? Ele vai dizer que por trás do humanismo, por trás da democracia, vai se encontrar Hitler, né? O texto é um poeta, né? Então o texto tem uma força, né? Um vigor, mas é um pouco isso. Eu acho que não tem como a gente discutir essas questões sem falar disso. Então não tem como ser antifascista no Brasil, ser antifascista no Brasil, sem compreender que as práticas de fascistas elas ocorrem cotidianamente em alguns territórios do Brasil, né? Não é de agora, né? Não se inaugurou uma sociedade autoritária, racista, violenta e com um ethos fascista agora, né? Essa sociedade está aí se germinando. Então, nesse sentido, é que o debate precisa ser realmente complexificado, porque senão a gente fica num debate muito polarizado, simplificado, e esses grupos nunca entram na conversa, né? E aí eu acho que quando se coloca esses grupos na conversa, o debate sobre democracia, sobre cidadania, sobre direito, muda bastante. Muito bom. Excelente, cara. Sabe que eu acho isso tão fundamental para debater o Brasil contemporâneo, né, o momento atual, e como você falou, né, com uma densidade histórica, não o atual como presentificação, né, mas eu fiquei pensando uma coisa, Valdo, também de julgar essa pergunta, já uma continuidade desse raciocínio. Recentemente, eu gosto muito do Christian Dunker, né, psicanalista. Sim. E recentemente ele dando uma entrevista já na quarentena, uma parte da entrevista foi até para falar sobre dicas para a gente, para saúde mental, né? E vindo de um psicanalista que eu respeito, me ajudou muito e tal. Estou precisando. E depois, se alguém quiser, manda aí, eu posso mandar a dica do link, é uma entrevista de 1 hora mais ou menos do Dan, que é muito interessante. Volta e tem uma hora que ele fala uma coisa tão precisa, assim. A pessoa que está entrevistando ele fala assim: o presidente
Isso foi lá, ainda no primeiro mês da quarentena, né? E nos primeiros momentos que o Jair Bolsonaro, nosso despresidente, fez falas já absolutamente irresponsáveis, né? E genocidas. E aí, ela fala assim, como que alguém fala isso? O que é isso? Tipo, a morte não importa. Para surpresa de quem perguntou, Walter, ele responde assim, isso se chama necropolítica, isso já estava aí. Sim. Porque quando você fala assim, eu posso abandonar o SUS, posso sucatear o SUS e ser necropolítico. Eu trato moradores de rua de forma desumana e ser necropolítico. Eu trato a periferia, principalmente no Rio de Janeiro, da forma como é tratada, né? A violência generalizada de Estado, isso é necropolítica. O que talvez ele chama atenção, o que está acontecendo talvez com uma parte da sociedade brasileira, é ter perdido o controle absoluto de quem morre e quem mata. Sim. Porque apesar das clivagens óbvias, sociais, estruturais, do impacto do coronavírus, o vírus não atende em si, né? Não há um controle absoluto. Então, quando um presidente fala assim, que morra, e aí pode estar dizendo referente a alguém da classe média, aí isso se torna um horror. Sim. E aí isso me fez essa alusão, né? Porque, de alguma forma, quando você faz uma analogia do nazismo, do Holocausto, ao colonialismo, isso deveria significar dar mais ênfase à barbárie do nazismo. Sim. Se as pessoas entendessem, de fato, o que foi a barbárie do colonialismo. Isso é o básico, né, Walter? E que nós mesmos não entendemos muito bem, porque não temos memória. Intencionalmente não há memória. Então, há também um lugar aí que eu queria te ouvir pensando sobre isso, que é você tem uma perda de sentido de domínio sobre o controle da necropolítica. Mas, obviamente, o coronavírus não veio simplesmente para abandonar esse domínio. Então, há uma reorganização e o domínio está aí. As lutas pelo domínio da necropolítica, né? Continua existindo essa fronteira de quem morre e quem não morre, como o Safata também, acho que foi o Safata que falou, quais são aqueles que são velados na sua morte, que tem luto e choro, e qual aqueles que não, né? Então, isso tudo acho que envolve um controle do domínio, que tem muito a ver com o território, né? Também, né? Sim. Eu acho que, na verdade, primeiro que o discurso da democracia do coronavírus é um discurso que não se sustentou, né? Rapidamente, tanto no Brasil quanto fora, mostra que a desigualdade tem claramente corte de classe racial, né? Hoje mesmo estava vendo um dado, a proporção é quase 3 vezes o número de mortalidade maior entre os negros brasileiros do que os brancos, e com toda a complexidade que o colorismo impõe no Brasil. Nos Estados Unidos é 3 vezes a proporção, né? Lá já é um dado consolidado, né? E a proporção da população negra dos Estados Unidos é muito menor do que a população negra brasileira, né? Então isso mostra para a gente que não tem nada de democracia nesse processo, né? Assim como a perda do desemprego, né? A precariedade da vida, nós estamos a parcela da população que tem algum tipo de dignidade no Brasil é uma ilha hoje, é uma ilha cercada por todos os lados de precariedade, né? Então não tem democracia, na verdade, nisso. A grande questão talvez seja, né, que o coronavírus e esse governo, os dois, não é só um, ambos, né? Ambos fizeram, é justamente trazer a cena pública, né? Primeiro trazer a cena pública e explícita a linguagem da morte para todos, democratizou a linguagem da morte como linguagem cotidiana, né? Isso, assim, por exemplo, nessa reflexão que eu falava sobre os grandes projetos, a gente se perguntava, a gente consome energia elétrica ligando a tomada de casa, né? E a gente não vê o processo dramático do que significa a produção. Então, há uma asepsia, a gente quase que delega o processo, né? Lá na ponta da produção energética nossa, o processo é terrível do ponto de vista da uma necropolítica. A nossa comida é feita assim, a produção mineral é feita assim. Então nós nos damos o direito de uma classe minimamente privilegiada de não ver essa linguagem da morte e da necropolítica cotidianamente tentando nessas ilhas, vamos dizer assim, de segurança e privilégio.
E o debate do coronavírus colocou vamos dizer, a condição imunológica ela é generalizada. Então, ela coloca, né, pelo menos como potência, a ideia de risco de uma maneira mais ampliada a todos. Mas a ideia de risco, quando você vê ela concretizada, né, você vê a desigualdade profunda, desigualdade racial, desigualdade regional. Né? Eu falei para você, comecei esse debate falando que os dados mostram que 13 vezes morre mais no norte do que no sul do Brasil. Né? Então, isso não é uma qualquer coisa, não. Isso mostra a desigualdade de serviços de saúde, as condições de mortalidade, a precariedade econômica. Enfim, existe todo um processo de periferização do Brasil, que se multiplica em várias escalas. Nós somos geógrafos, e isso eu estou pegando o Brasil. Se nós pegarmos as cidades, regiões metropolitanas, os estados, quando nós mobilizamos um olhar multiescalar, a gente vai vendo esses processos diferenciarem, né? Que é uma virtude nossa disciplinar, vamos dizer assim, o olhar multiescalar para entender os fenômenos. E tem muita gente fazendo pesquisa sobre o Covid, né? Muitos geógrafos, trabalhos muito legais, muito importantes. E a questão do governo é que, na prática, ele explicita isso enquanto linguagem, né? Então, assim, por exemplo, o discurso neoliberal ele é tão necropolítico quanto o discurso fascista. E, no entanto, por exemplo, o discurso neoliberal ele é mais aceitável, ele é mais bem embalado, ele tem uma etiqueta, né? O que escandaliza uma certa classe média e elite brasileira? É o gesto obsceno da linguagem da morte. Não é a prática concreta da vida dos trabalhadores da periferia. Porque, do ponto de vista do neoliberalismo, nós tivemos governo neoliberais e tem propostas de governo neoliberais, e uma grande parte das empresariado brasileira tem uma política de morte, materialmente falando. Só que é embalado dentro de uma etiqueta, né? Mas... E da definição de quem morre, né? Isso, é mais um controle, controle de quem morre, né? Absoluto, vamos dizer assim. Exatamente. E esse processo não vaza para a esfera pública, né? Então se mata, é isso que eu estou falando, assim como nossa comida, não se vê onde se produz, né? E é isso que está acontecendo agora, essa perda de controle, como você fala, que escandaliza tanto a gente, mas quando a gente olhou no início da pandemia, a sensação de medo, de risco, de perigo, parecia generalizada e democrática. Mas quando a coisa avança, se define claramente os padrões de desigualdade no país. Padrões de classe, raciais, regionais, né, territoriais. E aí a morte vai sendo mais naturalizada, né, Walter? Sim. Também nesse processo. Sim. E é possível fazer uma analogia de um processo completamente distinto, que foi a Guerra do Vietnã, por exemplo. Sim. Que hoje volta a ser pauta nos Estados Unidos, como, né, só foi realmente questionada pela população de classe média dos Estados Unidos quando os filhos da classe média morreram, né? Então, sim, no Brasil, concordo com você, se a gente fizesse até uma cronologia, né? Você tem o pânico geral, depois você tem um momento, mas você tem, inclusive, diálogos que dizem na classe média está diminuindo o número, sim, de mortos. Já viram a curva. Quando muda a intensidade rumo à periferia e ao interior, né? Muda completamente a dinâmica. Não que nós não tenhamos nenhum tipo de risco, mas a periferia, a interiorização da pandemia, ela mudou um pouco o tipo de política, né? E também de discurso, de sensação, de imaginário. Então, é essa a discussão que está colocada. E é muito difícil de falar isso, porque, por exemplo, eu venho de uma classe popular, venho do norte do Brasil, mas hoje pertenço a uma classe média, né? Então, assim, esse processo é claro, assim, o hábito da classe média brasileira, mesmo a crítica, né, mesmo a facção crítica que é pequena, né, ela é um hábito construído em cima da ideia de privilégio. Isso nós precisamos, vamos falar com todas as letras isso, a gente precisa lidar com essas questões, né? Às vezes as pessoas não querem admitir esse processo, mas é feito em cima disso, né? E é claro que existe na classe média, uma parte da classe média que tem um pensamento crítico, que está engajado em luta política, mas vamos dizer, o hábito, a atmosfera cultural e o caldo cultural onde se gesta é um caldo do privilégio, né? Não é um caldo da luta por direitos, não é um caldo da solidariedade, não é, né? Então, isso
que os estudos dos últimos anos de classe média, mais quantitativos, apresentaram uma estratificação, mas só os estudos qualitativos mergulharam um pouco nessa cultura, né? Nesses hábitos, que são muito importantes para entender o Brasil. Chauí muito, né, por exemplo. Né? Concordo plenamente. Cara, como é que você vê... A gente está conversando 2h30. Eu ia tentar puxar para esse gancho, mas ir para o final. Não sei, a conversa está ótima, só que eu vou tentar puxar para a gente concluir e a gente vai marcar uma nova, porque a minha vontade foi de continuar e depois a gente poderia editar para não ficar tão longo, mas está tudo muito legal. Eu acho que a gente podia caminhar para um passo para eu te ouvir, te dar uma fala final mesmo, Sim. que é você trazer um pouco, a partir de tudo que a gente falou, o que você pensa sobre um olhar, acho que você já deu várias pistas, né? Mas a partir de todas essas reflexões tão relevantes que você trouxe, Walter, né? Como olhar para o que a gente precisa construir, para o que a gente pode construir num plano mais utópico, atualmente em contraposição a um total distópico, né? E a partir do que pode ser o território e a decolonialidade como Sim. ferramentas e matrizes, né? E lentes para a gente pensar muito para além, como você falou, da institucionalidade clássica, uma democracia real, um caminho para algo que signifique, de fato, uma democratização da vida social, cultural, política, material, econômica. Assim, Matheus, quando a gente olha para as lutas, para as experiências interessantes, o professor Carlos Waldo foi muito feliz, né? Nosso mestre, meu colega aqui de trabalho, quando ele fala, ele repete isso nos textos, nós fala dele, que existia uma gramática política ocidental da liberdade, igualdade e fraternidade, né? E ele fala que surge uma outra gramática política do território, da dignidade da vida, né? Eu acho que essa é uma forma dele resumir isso. Eu acho que quando a gente vê o discurso dos movimentos, ele fala muito hoje na vida, né? Na vida como uma categoria política, né? Por isso que a gente fala muito da ontologia política, né? As lutas como lutas ontológicas. E aí, quando você coloca a vida, você coloca... Não tem vida sem território, não tem vida sem alimento, não tem vida sem casa, não tem vida sem os recursos, mas não tem vida também sem memória. Então, assim, surge uma agenda muito concreta, assim, né? Uma agenda que passa pelo alimento saudável, que passa por um tipo de educação antirracista, que passa por outra economia dos afetos, né? Você tem muitos coletivos nos ensinando muita coisa, Matheus. Assim, se a gente fizer uma cartografia, né? Isso não tá em vários coletivos diferentes, em várias experiências diferentes, mas a gente tem uma agenda muito, muito profunda acontecendo. Então, essa gramática, ela tem em comum a ideia de dignidade e de afirmação da vida, né? E não tem como construir isso se não for com base sustentada no território. O território no sentido que ele dá condição material, ele dá recurso, dá suporte, não só no campo, mas na cidade também. E também na produção do exercício, a gente vem debatendo muito isso no grupo de estudo, a gente está fazendo um semestre de estudo sobre isso, de recuperar essa categoria do comum e do comunitário, né? Ou seja, a gente tem no Brasil hoje alguns ensaios do que a pensadora mexicana chama de entramados comunitários, Raquel Gutierrez, né? Ou seja, de entramados comunitários que estão produzindo políticas do comum, né? São políticas que normalmente são micropolíticas e, portanto, às vezes, porque têm escalas pequenas, elas são normalmente vistas com desconfiança, porque nós temos uma narrativa escalar que despotencializa o micropolítico. Esse é um problema também do pensamento crítico. O pensamento crítico tem uma narrativa escalar, né? E vê sempre com muito desconfiança os processos micropolíticos. Mas eu acho que a produção da vida só se realiza se a gente pensar nessa produção de comunidade, na produção de vínculo, na produção do comum. E isso, materialmente, vai tendo experiências por todas as partes que a gente olha. Vai desde processos educacionais diferentes, passando por processos de produção de alimento, passando pela gestão do espaço físico, passando pela habitação popular. A gente tem muita coisa acontecendo e dessa política do comum, né?
Então, a Raquel Gutierrez, que é uma dessas pensadoras que eu gosto muito, então ela resume um pouco essa agenda, vamos dizer, do território, da vida, da dignidade, em duas chaves, que é pensar o político pelo comum e pelo comunitário, e pensar o político pelo feminino. São duas chaves que eu acho assim que talvez desloque aquilo que eu falei no início da nossa conversa, de como caminhar, né, de outros lugares de escuta, outras sensibilidades, né? Ou seja, se a gente pensa o comum, o comunitário, e pensa pelo feminino, ela tem toda uma elaboração própria, não significa pensar, né, mas que até hoje foi pensado pelo masculino. A política, as próprias categorias da política, são categorias, por exemplo, a teoria política nossa, ela é uma teoria política pensada na produção, não na reprodução da vida. É uma categoria pensada, as metáforas e os conceitos da teoria política são metáforas da guerra e do jogo, por exemplo. Hegemonia, estratégia, tática, que é do mundo masculino normalmente, entende? Então, quando se fala hoje muito da economia dos cuidados, né, a política como cuidado, o afeto como categoria política, isso tudo aponta caminhos muito importantes, tanto micropolítico quanto também num projeto macropolítico, eu acho. Então, eu acho que tem pistas por aí que eu acho que eu estou, por exemplo, muito interessado nessas pistas, né? Que vêm dos ativismos e que vêm dos intelectuais que estão próximos do ativismo, né? Que têm essa capacidade também de contribuição dessas chaves. Então, eu iria por aí, então, nessa gramática, vamos dizer, nova da política, né? O território, a dignidade, a vida lida pelo comum e pelo feminino, né? Isso, para mim, é uma constelação de chaves em políticas intelectuais que eu acho que constrói o que deveria ser o pensamento decolonial, ou descolonial. Eu prefiro descolonial, né? Mas assim, e eu terminaria dizendo o seguinte, Matheus, me incomoda muito a ideia de pensamento descolonial como se fosse alguma coisa de alguns pensadores, ou como se fosse uma política de citação, né? Quem é pensador decolonial é quem cita fulano, fulano, ciclano. Para mim, o giro decolonial é muito mais um movimento ético, político, estético, muito mais amplo, que está muito para além da academia. Para mim, pensador decolonial tem um monte de artista popular brasileiro que é pensador decolonial, tem um monte de ativista que é. Ou seja, para mim, essa ideia tem que ser ampliada, ela não é propriedade desses autores. Esses autores têm uma contribuição importante, que se a gente tiver uma ideia muito fechada disso, a gente mata a potência que isso tem. Para mim, então, o giro decolonial é todo esse exercício ético, político, epistêmico, estético, feito por todos aqueles que lutam contra essa herança colonial, né? Então, tem pensadores que nunca pronunciaram essa chave, esse termo, e nem vão pronunciar, pouco importa isso para eles, mas que fazem uma prática, o gesto descolonial, de interrupção do mundo colonial, né? Em alguma dimensão, para criar um mundo novo. Então, nesse sentido, eu acho bastante rico e eu trabalho com essa chave. Eu não quero... acho muito pequeno, muito pobre essa chave de uma escola acadêmica. Essa ideia, ela não cabe dentro desse universo tão enrijecido de uma escola acadêmica. É uma ideia muito mais generosa do que isso. E eu assumo ela dessa maneira. Perfeito. Eu vou despedindo, então, vou despedir, volto te agradecendo, né? Muito, acho que a conversa foi muito boa. Uma bela primeira experiência para a gente daqui do núcleo, né? Para nós do núcleo, você se insere. Né? Primeira de muitas, tanto o projeto, mas nossas conversas, né? E eu vou fechar lembrando aqui um momento que talvez você mesmo nem saiba, mas eu não ouvi falar dele, assim, eu já tinha ouvido falar dele, mas não foi a primeira vez que eu tinha ouvido falar dele, mas a primeira vez que eu me atentei para a potência dele foi através de você, e eu me lembro como hoje, um dia, a gente andando por Niterói, você me falando do Emicida, e o quanto um show do Emicida tinha te impactado, tanto quanto mais ainda do que você já tinha lido dos pensamentos, na lógica decolonial, ele te impactou ainda mais. Sim. Eu tenho uma lembrança nítida desse momento e tal. E foi muito valoroso, porque eu passei a olhar para a trajetória dele com mais carinho, com mais atenção, né? E ele para muitos tantos.
te agradecer demais, né? 2 horas e meia por aí, muito boa prosa. Para quem está nos vendo até agora, os guerreiros da resistência, né? Acho que foi um debate valoroso. E vamos continuar trocando. Obrigadão, Matheus. Obrigadão aí, agradece o povo do núcleo aí e vamos prosear, porque também é conversando que a gente vai se somando e ampliando nossa capacidade de entendimento das coisas, né? Eu acho que quando as conversas, as trocas, elas vão expandindo nossa sensibilidade e nossa capacidade de compreensão coletiva, né? E eu acho que é isso que nós estamos precisando nesse momento, ampliar nossa sensibilidade, nossa capacidade de compreensão coletiva e tecer afetos. Eu acho que é por aí que a coisa vai andar. E isso aqui, para mim, foi tudo isso. Perfeito. Obrigado. Obrigado, cara. Grande abraço, meu irmão.